importante, temperatura de cor. Primeiro, normalmente o cliente ele fica meio confuso e muitas vezes o arquiteto, o designer e o próprio projetista de iluminação, ele ainda se confunde com o que é temperatura de cor, né? A temperatura de cor, primeiro, ela é dada em kelvins, né? Com a unidade de medida, a grandeza dela em kelvins, então é o K de kelvins. E aí, o que acontece? Como é que foi dada? Ela não tem nada a ver com a temperatura física da peça, tá? Então, por exemplo, luz quente não quer dizer que ela é quente, não quer dizer nada disso, tá? Então, essa luz não quer dizer que ela esquenta ou esfria o ambiente. Então, assim, bota a luz quente que o ambiente vai ficar mais quente. Ele pode dar uma sensação, mas a questão de esquentar fisicamente, ou seja, de temperatura mesmo, isso não tá relacionado, tá? E, além disso, também não tem nada a ver com você pegar na luz e ela tá quente ou ela tá fria, tá? Mas a temperatura de cor, ela é uma escala que ela foi análoga, né? Na verdade, ela foi comparada a um objeto, um corpo de prova, né? Foi assim que foi obtida a escala de temperatura de cor, só para entender um pouquinho isso, tá? E que era um corpo de prova escuro, né, negro e de ferro, tá? Então, imagine, vamos dar o exemplo aqui que fica bem mais fácil. Imagine uma barra de ferro que você começa a aquecer ela no fogo. Então, quando ela chega em uns 800 graus, ela tá ali já avermelhada. Quando ela passa para os 3.000 graus, né, de Kelvin, tá? Então, ela chegando a uns 800 kelvins, a cor dela aparente, ela já avermelhada. Quando ela começava a chegar em 3.000 kelvins, né, de temperatura, ela já estava mais amarelada. E aí, chegando mais para uns 5.000 kelvins, ela já estava uma cor mais branca mesmo. Passando de 5.000, essa cor da peça ia ficando mais azulada. Chegando até uns 8.000 kelvins, que é aquela cor mais ou menos de um farol de automóvel, aquele xenon, aquele azul, sabe? Então 8.000 já é uma tonalidade azul de luz. Tanto que se você pensar em botar 8.000 kelvins na sua luminária, né, na sua iluminação, ela vai ficar uma luz azul, tá? E aí, isso teria toda a relação com o comprimento de onda, das cores específicas, mas não vou nem entrar nisso agora. Eu estou tentando aqui clarear para vocês o que é a temperatura de cor, que a gente chama lá, que é um elemento importantíssimo no nosso projeto, tá? Então você vai querer botar o quê? A cor mais amarelada, uma iluminação mais amarelada ou uma iluminação mais esbranquiçada ou até azulada? E aí vai estar relativo a essa temperatura de cor, que está relativa à aparência de um corpo de prova, né, de ferro no caso, colocado no fogo, então colocado para a presença, para o aquecimento no fogo. Por isso que chama temperatura de cor, que está relacionada à temperatura dessa peça de corpo de prova, tá? Então isso não tem nada a ver com a luz ser mais quente ou mais fria na temperatura física dela. Então aí dá para você entender que toda essa gama aí entre... Se for aproximando mais para 1.000 kelvins, isso vai ficar mais avermelhado, né? Que, como eu falei, 800, 1.000 kelvins é mais avermelhado. Aí, quando você chega em 3.000, 3.200, 2.700, 3.200, você já tem isso amarelado, né? E aí, se você olhar uma lâmpada que tem 3.200 kelvins, ela vai estar nessa tonalidade amarelada. Se você chega nos 6.000, 6.500, ela está na tonalidade branca puxada para o azulado. Tá? Acima disso, ela já vai azulando até uns 8.000, que vai chegar naquela cor xenon, né, de um farol de carro, por exemplo, tá? Então, a temperatura de cor, ela está relacionada a isso aí, né, a essa aparência desse corpo de prova, tá? Então, é importante a gente entender isso, porque aí a gente consegue imaginar quanto exatamente é 2.000, quanto exatamente é 3.000K, que você consegue imaginar essa gama de cores que vai passando aí nesse corpo de prova que está exposto ao fogo, tá? E aí vem aquela outra história, cor quente e cor fria, né? Que todo mundo... Que eu acho que quem é técnico não pode estar nunca... Às vezes a gente chama para poder o cliente entender, mas quem é técnico não vai nunca dizer assim, vou botar uma lâmpada quente. Que diabo é uma lâmpada quente, gente? Pelo amor de Deus. Que temperatura de cor é essa? Tem que ser uma coisa técnica. É entre 2.000 e 3.000, até 4.000 talvez, não sei, mas até antes de 4.000 ela ainda está naquelas cores avermelhada e amarelada.
Então, seria a quente que você está falando, mas entre 2 e 4, a tonalidade é completamente diferente, né? Então, o que a gente tem que ter cuidado é que na hora que a gente está fazendo um projeto de iluminação, não existe negócio de cor quente ou cor fria, existe kelvins, tá? Porque é uma tabela que está ali com escala cientificamente feita e normatizada. Então, quando você pega um fabricante que ele vai te dar 2.700, se você pegar o outro fabricante, ele tem que ter a mesma cor de luz. 2.700, 2.700, independente da fábrica, ela tem que ter a mesma tonalidade de luz, a mesma cor aparente da luz, tá? Então, isso é super importante. Essa questão da cor, né, como as pessoas falam, quente ou fria, é estranho, porque se você pensar assim, o que é a cor quente? Olha só que maluquice. A cor quente, ela estaria na gama aí dos vermelhos para os amarelos, que seria em torno, como eu falei, de uns 2.000, menos até, tá? 1.000 a 4.000K, vamos dizer assim. De 1.000 a 4.000K, estaria os vermelhos, os laranjas, os amarelos, estão todos nessa gama, que as pessoas chamam de cores quentes, certo? Só que ela está em 1.000, ou seja, ela é quando o corpo de prova começou a ser aquecido. Quando ele fica mais aquecido, ou seja, quando ele está mais quente ainda, essa cor ela vai ser azulada. E como é que a gente está chamando temperatura de cor fria se a temperatura é mais quente da cor azulada? Se for relativa ao que foi feito a temperatura de cor. Então, se a gente chama de quente e fria, já está contra, né, é contra-intuitivo em relação à questão do corpo de prova, que cientificamente, quando se criou essa tabela, tá? E aí, na verdade, o quente e o frio, ele se relaciona à tonalidade do sol nos trópicos, né? Então, assim, aí a gente entende de calor. Então você relaciona o vermelho, o amarelado, aquela coisa do sol nos trópicos, né? No clima tropical e tal. E a tonalidade do azul a gente relaciona aos polos, né? Norte e sul, com as geleiras, que tem aquele tom bem azulado do branco, tá? Então, por isso que chama de cor quente e cor fria. Mas se você pensar em cor quente e cor fria e tentar relacionar isso com a escala científica, normatizada de temperatura de cor, vai dar uma confusão danada, porque é o contrário, tá? Então, isso é importante a gente estar ligado nisso, que a gente fala que é fácil do cliente entender e tal, mas a gente está fazendo um projeto técnico, a gente tem que ir pela linha técnica, que é o que está normatizado, né? Então, a gente fala de luz em temperatura de cor em kelvins, e não como quente e fria, tá? Então, isso eu queria deixar bem claro.